Bom, gente, é claro que a gente está falando de pautas econômicas, porque a gente teve aí, antes do feriado, a divulgação do texto da nova regra fiscal e a entrega da proposta ao Congresso. E aí, alguns pontos chamaram a atenção dos parlamentares e também de investidores. A gente separou alguns desses pontos aqui que devem ser discutidos com mais afinco. Dá uma olhada, vamos recapitular aqui. O principal desses pontos foi a lista de exceções para gastos fora do limite proposto. Além disso, há dúvidas sobre a projeção de receitas e a falta de penas para o descumprimento da meta está na mira da oposição. Outro ponto importante é a falta de obrigatoriedade para o contingenciamento de recursos. Para a gente repercutir um pouquinho mais esses pontos que devem se avançar pelos próximos dias com um olhar aguçado, chamamos o economista Silvio Campos Neto, da Tendências Consultoria. Silvio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Em Ponto mais uma vez. Vamos falar então sobre esse assunto que deu para dar uma decantada ainda maior durante o feriado. Como não conversamos ainda, quero saber de você a sua avaliação sobre o texto que foi apresentado e se você considera um avanço diante do teto de gastos. Bom dia a todos. Cecília, um prazer sempre falar com vocês. Eu diria que em relação, pelo menos, ao texto inicial que foi apresentado, na verdade não foi bem um texto, foi um conjunto de propostas apresentado lá no final de março, nós tivemos aspectos positivos e negativos, né? É claro que, olhando como um todo, a ideia do controle de gastos, do mecanismo de controle de despesas é um aspecto positivo do texto. Naqueles limites colocados, né, de crescimento da despesa entre 0,6% e 2,5% em termos reais. Se a gente comparar com o período pré-teto, é um avanço, porque, no fundo, o Brasil passou muitos anos, mais de 20 anos, com a despesa crescendo acima de 6% ao ano em termos reais em média. Então, é um ponto positivo. No entanto, e vocês lembraram muito bem agora há pouco, há uma série de situações que efetivamente ainda preocupam os analistas, os investidores, e vocês lembraram muito bem alguns pontos importantes, né? Primeiro, incertezas em relação às receitas e, claramente, para a obtenção dos resultados colocados ali, previstos pelo governo, é preciso que as receitas cresçam de uma forma muito substancial, o que não é provável. Essa falta de penalização por descumprimento das regras é um retrocesso em relação à lei de responsabilidade fiscal, ou seja, o governo não tem um bom incentivo para fazer um esforço ao cumprimento dessas regras. E tem toda a questão da tramitação, né, que pode trazer mudanças para o bem ou para o mal. Então, claro que ainda há incertezas. Eu diria que em relação ao teto, é uma piora, porque o teto, na verdade, pensando num país que precisa limitar suas despesas, ele não permitia o crescimento em termos reais, agora você tem essa permissão, mas acho que há outros pontos que efetivamente vão ser ainda trabalhados nessa tramitação do Congresso e que podem efetivamente dar uma cara mais definitiva a esse novo arcabouço. Oi, Silvio, bom dia. A gente tem visto o presidente Lula com alguma frequência criticando o Banco Central o tempo todo, né? Fazendo essas críticas sobre juros, como isso afeta o crescimento do país. Enfim, hoje ele voltou a falar sobre esse assunto. Isso ajuda, atrapalha? Qual é a sua avaliação sobre essa postura do presidente de ficar criticando o tempo todo o patamar dos juros? Veja, todo tipo de declaração vinda do presidente da República, ou mesmo do Ministério da Fazenda, em relação ao trabalho do Banco Central, acaba sendo contraproducente, né? Gera ruído, gera incerteza, gera toda uma preocupação com a tentativa de algum tipo de ingerência, apesar do Banco Central hoje autônomo minimizar essa preocupação. Mas ainda tem muitas decisões que passam pelo Planalto. Por exemplo, a indicação de diretores, hoje há cargos vagos no Banco Central que compõem, né, o próprio Copom, e dentro de algum tempo, de alguns meses, na verdade no final do ano que vem, a própria transição do atual presidente Roberto Campos Neto. Então, são situações que geram incertezas, geram ruídos e deixam os mercados, de certa forma, preocupados, né? O Banco Central tem feito o trabalho dele, claro que sempre há espaço para críticas, enfim, mas o fato é, né, a inflação ainda está em patamares elevados, as projeções do Banco Central ainda não apontam a plena convergência para as metas e as expectativas seguem um tanto desancoradas. Claro que há um processo de melhora nesse sentido, há espaço sim para queda de juros daqui a alguns meses,
Nós acreditamos que a partir de agosto a Selic deva cair, mas esse tipo de pressão de curto prazo para que essa decisão seja tomada imediatamente, ela não favorece, não contribui, porque no fundo faz com que haja toda uma preocupação com essas pressões e isso se traduz em ruídos e incertezas e faz com que essa queda de juros ocorra mais tarde e não mais cedo. Silvio, o quanto que o mercado já precifica o que pode ter sido colocado em dúvida nessa primeira apresentação de texto aí, sabendo que poderia haver negociação ali no Congresso? Porque se você não coloca, por exemplo, uma punição para a regra, mas você negocia isso lá dentro, como se fosse um ativo dado ali na negociação, você também consegue encampar uma série de outras coisas. O mercado precifica já esse tipo de postura? Olha, eu diria que antes da divulgação desse texto até havia talvez uma percepção um pouco mais positiva e que, de certa forma, a gente viu foi um certo ajuste àquele otimismo inicial que observamos no mês de março, né? Então, hoje, eu até acredito que os mercados estejam mais céticos, mais cautelosos, colocando na conta, né, tomando, como a gente fala, né, a valor de face o que está previsto na proposta. Se porventura houver nessas negociações a inclusão de um mecanismo de penalização, de responsabilização do presidente, ou mesmo a obrigatoriedade, novamente, do contingenciamento de recursos, em caso, né, de que ao longo do ano se perceba que as metas não serão cumpridas, se isso acontecer, eu diria que os mercados vão reagir positivamente. A questão é que eu vejo que há dúvidas, né, em relação a isso, aí acho que será um bom teste, né, para avaliar para que lado que o Congresso vai seguir, né, num tema tão difícil e tão espinhoso como esse, né? Sabemos que o Congresso também tem suas preferências por mais gastos, então é nesse momento que os mercados, os investidores, os analistas vão avaliar bem de que maneira que o Congresso vai arbitrar um tema tão difícil quando há toda uma necessidade, né, de uma demonstração e, claro, com mecanismos de enforcement, como a gente fala, para um governo que tem que segurar aí despesas, claro, não vai reduzir as despesas, mas limitar substancialmente seu crescimento nos próximos anos. Silvio Campos Neto, lhe agradeço muito pela participação aqui conosco, seguiremos atentos, muitas movimentações ainda por vir, contamos sempre com sua ajuda. Obrigada. Obrigado, bom dia a todos, até a próxima. Bom dia, boa semana, até já, Marina.